Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a MP do ensino médio. Senhores, falávamos no primeiro bloco sobre essas disciplinas que deixaram de ser obrigatórias e passaram a ser optativas, mas ainda está em discussão a Base Nacional Comum Curricular. Elas podem vir a ser inseridas na discussão dessa base? Podem, mas eu acho que é importante destacar que toda vez que se discute currículo, não é? A discussão matricial de fundo é a discussão sobre a concepção da escola, né? Qual o significado da escola. E aí eu acho importante entender o seguinte: a escola não é um lugar de instrução programada. A escola não é um lugar pura e simplesmente para que se faça uma transmissão dos conteúdos culturais legados pelas gerações passadas. Claro que isso é muito importante, não é? Mas é muito importante entender que a gente forma o aluno na pessoa, forma o aluno no cidadão, o aluno no sujeito de direitos. Por isso que uma série de componentes curriculares, com este justamente que a MP quer reduzir ou eliminar, que são componentes que atuam diretamente na formação do aluno como um ser e um sujeito complexo. Ele não é só aluno, ele tem que entender o mundo em que ele vive, ele tem que desenvolver o prazer estético, a capacidade de apreciar as diferentes expressões e manifestações da cultura, ele tem que refletir sobre o mundo e sobre si mesmo, veja o papel da filosofia, ele tem que refletir sobre o processo de interação humana e social, veja o papel da sociologia, ele tem que refletir sobre o seu corpo, os direitos que tem sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, a sua higiene, enfim, então isso é um papel importante da educação física. Então, assim, nesse momento, o que está em jogo não é apenas a extinção dessas disciplinas, o que é gravíssimo, mas assim, é a desmontagem de uma concepção de escola que veja o aluno numa perspectiva integral, complexa, holística. Parece muito importante isso. E bastante contraditória, se me permite complementar, e bastante contraditória, porque a proposta da medida provisória é oferecer gradativamente educação em tempo integral. E como de 800 para 1.400 horas, 1.400 gradativamente. horas, exatamente. O aluno passaria a ficar 7 horas na escola para receber que tipo de formação? Apenas instrucional, concordando com a fala do deputado Valdec, né? São 7 horas de estudo, mas com que finalidades, com quais objetivos, qual é a intencionalidade pedagógica, educativa, que vai marcar essa ampliação gradativa da carga horária e o fortalecimento da formação humana? Porque, como eu mencionava ainda há pouco, o currículo precisa estar a serviço dessa perspectiva de formação humana, de formação do ser para interagir com os seus pares na sociedade, né? E uma questão que me preocupa também bastante em relação a essa questão do ensino médio é que vivemos hoje um estado de precarização muito grande das escolas e das condições de trabalho dos profissionais de educação. Então, tocar na questão da formação de professores também é um elemento que merece nossa atenção e nosso cuidado. Que, aliás, é uma das metas do PNE, né, deputado? Sim. Que nós já discutimos aqui, a valorização do professor. Mas veja, se o Flávio e Glória me permitirem, você tocou num ponto que é muito importante. Nesse momento em que fazemos esse debate aqui, que é oportuno, que é interessante, rico, sobre essa medida provisória do ensino médio, tem uma questão de fundo muito grave que compromete o conjunto do Plano Nacional de Educação, o cumprimento das tais 20 metas, né? Por mais que aqui e ali nós possamos ter divergência quanto ao conteúdo dessas metas, mas o que é esse elemento? É uma proposta de emenda constitucional, a 241, que congela investimentos da educação por 20 anos, não só da educação, né? Então, isso significa que avançar na educação integral, avançar na qualificação do corpo docente, avançar na universalização do acesso à creche. Tudo isso fica comprometido. Tudo isso estará fortemente comprometido com a decisão do governo ilegítimo, golpista, na minha opinião, de congelar recursos na área social. O que é uma grande contradição, na verdade. Deputado, a medida provisória do ensino médio recebeu 568 emendas de deputados e senadores. É possível melhorar esse texto um pouco? É necessário, porque como ele está, ele desfigura o ensino médio e o que ele apresenta num lugar é algo que é ligeira e é algo dificilmente de se imaginar que vai ser colocado em prática. Eu sou um defensor da educação integral, que é mais do que a educação em horário integral. É você pensar
o desenvolvimento do ser humano nos seus diferentes aspectos, né, o que a gente chama de omnilateralidade, e o que essa MP aponta é justamente o contrário, é você restringir os aspectos da formação humana. Muitas das emendas que foram colocadas são no sentido de tentar resgatar esse olhar sobre a educação que entenda que o aluno não é simplesmente um receptor de conhecimento, mas é um sujeito do conhecimento em construção. E os diferentes aspectos desse seu desenvolvimento são fundamentais para que ele consiga perceber essa realidade, desenvolver a curiosidade científica, o pensamento crítico. Então é fundamental que a gente consiga refazer esse debate, porque na verdade assim, um elemento tem que ser trazido para a discussão também, é que iniciar uma profunda reforma da educação, como se propõe essa medida provisória, por uma medida provisória, é um absurdo. Um processo como esse... Essa é uma questão também, né? Por que uma medida provisória Exatamente. para Claro. uma questão como a reforma do ensino médio que, né, a meu ver, precisaria ser debatida, discutida? evidente, Por que uma mais medida evidente. provisória? É a necessidade de um governo, né, curto, que não apresentou um projeto para a sociedade para se estabelecer, porque ele é fruto de uma ruptura institucional, onde o vice-presidente, com apoio de uma maioria parlamentar muito fisiológica, assume a presidência, de tentar mostrar algum serviço. Mas a verdade é que até agora, no campo educacional, o governo não mostrou a que veio e apresentou essa medida provisória sem ter um mínimo de debate, sem ter um mínimo de articulação com a sociedade. A gente está num cenário onde a gente vê a redução dos investimentos em bolsas acadêmicas, em bolsas científicas. Uma emenda constitucional que vai reduzir os investimentos pelos próximos 20 anos. E o governo apresenta uma medida provisória que, contraditoriamente, sinaliza com ampliação da carga horária, o que a gente acha que é um debate importante, né? Defendemos que a gente caminhe para a educação também em horário integral na medida do possível, mas faz uma redução na matriz curricular, caminhando para uma educação cada vez mais instrumental, cada vez mais direcionada na formação, numa lógica que tolhe do estudante essa possibilidade de um desenvolvimento pleno. E tem mais, acho que nessa linha, não só um governo curto, né, além de ilegítimo, que é produto de um golpe de Estado, né, dessa ruptura que Flávio se referiu, mas também tem uma questão que é importante. Nós temos no Brasil alguns autores que nos ajudam a pensar o ensino médio há algum tempo. Podemos puxar alguns filhos aqui, a Cássia Quenzer, Gaudêncio Frigoto, aqui do Rio de Janeiro. E o Gaudêncio tem uma discussão interessante sobre essa MP, quando a gente se debruça sobre a exposição de motivos, a linha argumentativa que a sustenta. Num dado momento se diz que o jovem hoje é um jovem digital, diz a MP na sua justificativa. E sendo um jovem digital, a gente precisa flexibilizar um pouco o currículo. Mas não se trata disso, porque senão o jovem vai rejeitar a escola. O que o jovem rejeita na escola, né, é uma escola fisicamente desqualificada e depredada, com um corpo docente desvalorizado, né, sem equipamentos para a cultura, para o esporte, a questão da segurança, sem um ambiente digital. Evidentemente que uma escola depauperada, com profissionais de educação vivendo situações, às vezes, de indignidade no seu tratamento profissional, é claro que essa escola será rejeitada. É uma hipocrisia que essa ideia de um currículo minimalista, que se reduz com a sociologia, com a filosofia, com as artes, com a educação física, possa, afinal de contas, dar resposta a um jovem que está desencantado com a escola, justamente porque não tem isso, né? Justamente porque não tem ambiente para expressar sua arte, porque não tem ambiente para a prática desportiva, não tem um ambiente para se conectar com o mundo antenado, que é o mundo todo, enfim. Então, além do formato, ser um formato autoritário, né, porque a MP é por si só um formato autoritário, né, inibidor de uma ampla discussão. Mas, além disso, a argumentação ela é desleal, ela é desonesta. Agora, além de ser questionável, se esse jovem que está deixando a escola é exatamente esse jovem mais integrado a essas novas tecnologias. Sem dúvida nenhuma que essas tecnologias... Ou se é o jovem que tem que partir para o mercado de trabalho. Exatamente, esse é o Agora, debate. Deputados e Glória, eu queria me botar um pouquinho no lugar do jovem, assim, lembrando os meus tempos. Na minha época não era nem ensino médio, era segundo grau. Não pode, de repente, incentivar o jovem, ele saber que ele vai escolher aquilo que ele quer estudar? Por exemplo, eu detesto química, eu não tenho que ver química.
então eu vou estudar aquilo que eu quero. Isso não pode dar uma motivação para o jovem? Pode. Por esse viés da escolha, da possibilidade, há que se pensar que o jovem pode e deve opinar nos caminhos que deseja trilhar. Penso que o cuidado necessário com a forma de organização dessa escola, com as possibilidades e ofertas que ela vai disponibilizar, porque nós já tivemos uma trajetória, eu também sou da época do 2º grau, que marcada pela Lei 5692, onde todos os jovens eram obrigados a ser profissionalizados no ensino médio, e o resultado desse processo foi bastante trágico, bastante desqualificante para a experiência da formação àquela época. E corremos o risco de cair no sentido de que as condições para a formação desse jovem no âmbito profissional foi muito precarizada. Além de ter desqualificado a formação geral. Além de ter desqualificado a formação geral. Na contrapartida, as escolas particulares puderam manter a formação geral e a preparação para o acesso a níveis superiores de estudo, enquanto os alunos da escola pública ficaram presos num modelo de formação precária, que não lhe davam as condições necessárias para ingressar em seguida no mercado de trabalho, concluído o 2º grau. Então, é preciso ter cuidado com essa coisa da escolha e como ela será ofertada, porque pelo texto da medida, a operacionalização ela não está posta. O que estão colocados lá são princípios muito, muito elementares. E hoje eu assisti a alguns vídeos sobre essa discussão e eu pude perceber assim, que nada está dado ainda. As questões estão muito pulverizadas, muito frágeis. Então, há que se pensar, há que se promover, como bem colocou o deputado Serafini, um amplo debate sobre todas essas questões, inclusive sobre a forma de organização do financiamento desse novo modelo de ensino médio, porque é um insumo de R$2.000 por aluno para as redes que aderirem e tal, mas são as redes estaduais que vão gerenciar todo esse processo. Então, o governo federal entra com o insumo e o governo estadual administra. Então, é preciso ver como tudo isso vai se dar com muita cautela, com muita atenção, para não cairmos em mais um engodo. E vamos aguardar, porque se em 120 dias ela não for votada, ela deixa de valer. Mas, de qualquer maneira, é válido o nosso debate. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, canal do Povo Fluminense.